Estou aqui então para lhes apresentar uma proposta para tornar significativo e contextualizado a aprendizagem de uma unidade didática para um professor do ensino médio. Aqui nós vamos ter uma introdução como é que foi feita essa pesquisa para buscar as informações das necessidades desse professor, ouvindo então a sua voz, um referencial teórico envolvido a esse assunto que é da sua necessidade, estudos anteriores, levantamentos bibliográficos, um embasamento teórico, métodos de ensino e a proposta de uma solução considerando essa bibliografia. A partir dessa solução, que é proposta aqui, vamos ter então umas considerações finais abordado no tema para o professor. Então essa pesquisa, ela foi desenvolvida através de uma entrevista com o professor do ensino médio. Essa entrevista foi realizada onde foi levantada os métodos que o professor utiliza para ministrar suas aulas, de forma que esse professor usa de forma tradicional, alegando ter dificuldade de tempo para desenvolvimento de outras metodologias e o determinado assunto que lhe faz interesse para ele aprender e ele abordar nas suas aulas. Então, o professor entrevistado, ele é um professor da escola da rede estadual de ensino médio de Porto Alegre. A escola é uma escola de boa estrutura, bom pátio, uma boa biblioteca com computadores e um bom laboratório de química e física. Tem esse laboratório, só que ele não está sendo utilizado, está meio sucateado. O professor entrevistado, ele é um professor de graduação, onde a sua formação é de ciências biológicas. Então, ele é um professor que ministra biologia e ministra física. Ele gosta de ministrar física por ensino médio. Mas ele se baseia principalmente em cima dos livros didáticos do Programa Nacional de Livros Didáticos, PNL. Essa pesquisa foi realizada e foi buscado na literatura baseado em respostas desse professor. O referencial teórico que é considerado aqui para melhorar o ensino dele foi baseado no aprendizado significativo de Ausubel, que define como processo uma informatização nova, onde de maneira não arbitrária e cognitiva do aprender dos seus alunos, focalizando o mapa dos conhecimentos já presente na estrutura cognitiva. Não é o método antigo que a gente conhece, que era o método de Paulo Freire, onde a educação era posta para os alunos e eles tinham que seguir aquilo ali numa educação bancária, uma educação dos oprimidos, que deveriam seguir, que hoje não são mais como antigamente. Então a ideia dessa aprendizagem significativa é buscar o conhecimento sobre determinadas tecnologias do conhecimento
e fazer o interesse do aluno no aprender. Então, os anseios do professor sobre tópicos foi com relação ao movimento e o seu interesse principal em aprender sobre lançamento de projéteis e projeto de polias. Então foi realizada uma pesquisa literária em cima sobre ensino de física, onde se considerou 20 artigos principais. Desses 20 foram separados 10 mais importantes. Por que isso? Porque há muita repetição sobre os artigos. Eles repetem e são basicamente conteúdo teórico sobre o assunto de projéteis e de polia. Não tem um trabalho assim, tipo de contextualização problematizada lá onde se faz pesquisa. O ensino foi levantado em cima de ensino de física, Brasil na Escola, Caderno Brasileiro de Física, Revista Brasileira de Física, Física na Escola e alguns sites Brasil na Escola. Foram feitas leitura desses artigos, selecionados os mais relevantes. Embasamento teórico. Observando a fala do entrevistado, o seu desejo do encaminhamento de uma solução. A pesquisa pretende auxiliar, então, o professor a buscar soluções mais adequadas no seu ensino, do que aquela aula só exposta num quadro branco e teórica, no caso. Dos artigos selecionados, podemos citar então aqui Polias e Roldanas, de Rosimar, que fala mais detalhado sobre esses cálculos. Máquina de Alstom, que tem com relação à oscilação de massas, movimentação. Lançamento vertical de movimento, de Rafael, aqui é um conteúdo mais completo, movimento de queda livre. E completando então a polia e esse movimento vertical, temos um exemplo prático aqui e pode ser elaborado por alunos, é o projeto de um foguete de garrafa PET. Também o professor também pode citar foguetes, saída de órbita de foguetes, lançamentos espaciais que ocorrem. Então, aqui nós estamos trabalhando com propostas diferenciadas. Outro método também utilizando é simulação computadorizada. A gente pode usar o simulador PET aqui, que faz o cálculo para projéteis aqui, posição vertical, distância de um projeto de um projétil. Então, as indicações da proposta, então esse tema, poliprojeto, pode-se usar então o PET, a expositiva, simula o aprendizagem significativa de Ausubel, onde se coloca o aprender como exemplo prático. As aprendizagens significativas ocorrem quando novas ideias se relacionam ao conhecimento prévio. Então, um conhecimento prévio do professor sobre um determinado tema, um determinado equipamento na prática. Então, é essa a ideia do aprendizagem significativa.
O professor deve adequar, então, incorporando meios tecnológicos que possibilitam esse aprendizado, tá? Então, para a sociedade moderna, em cima da sociedade moderna. Diferente daquelas tecnologias lá de Paulo Freire, que contava o conteúdo e tu tinha que saber aquele conteúdo. Não é essa a ideia. Aqui é trabalhar em cima de situações reais existentes. Aqui nós temos então alguns desenhos do assunto abordado, onde eu tenho polias que são consideradas lá em cálculos de projeto, Enem, vestibular, etc. Aqui a máquina de Wall-Street, que tem o cálculo de peso. Projeção na vertical, pode-se trabalhar com bola projetando, tá? Armas, exemplo de armas como canhões, etc. Como fazer o cálculo de distância, tá? Então está apresentado. E aqui tem o exemplo aqui da garrafa PET, como para ser lançada como um foguete. E aí se sai descobrir, calcular a distância, a altura que foi essa PET desenvolvida. Então esses são exemplos lá que estão nos artigos. Então, a entrevista então, realizada por esse professor baseia então da problematizar os fatos relatados por ele. Então ele solicitou assuntos abordando então polias e lançamento do projeto. Então a nossa proposta é trabalhar isso diferenciado do só de aula expositiva, só desses cálculos aqui mostrados, e sim uma aprendizagem significativa. Aí pode-se trabalhar com um simulador, pode-se trabalhar com um foguete ali de PET. Então, são exemplos que o professor pode trabalhar. E adequar, então, essa ideia, incorporando os meios tecnológicos e a possibilidade de aprendizagem por meio de método contextualizado para a sociedade moderna.